Então, agora a gente vai falar de uma revisão de todas as funções que a gente já viu. Então, a gente encerra esse assunto de revisão de função, de panoramas. Então, a gente trabalhou a função afim, quadrática, exponencial, logarítmica e trigonométrica. São 5 funções. Então, só para relembrar, a função afim, ela também é chamada de polinomial de primeiro grau ou função linear. Então, escutou qualquer um desses 3 nomes, está falando da mesma coisa. A função quadrática também é chamada de função de segundo grau, ou polinomial de segundo grau. A exponencial, a logarítmica e a trigonométrica. Então, a gente precisa sempre lembrar quais são as características de cada função. Então, ali embaixo eu tenho, cada retangulinho, eu tenho uma função, então, começando pela função afim, indo até a trigonométrica. Então, a função afim é uma função f de x igual a x mais b, onde a pode ser zero, qualquer número, e o b também. Só que sempre tem que ser números reais. Então, quando a gente fala desses tipos de funções aqui, nós não podemos envolver números complexos. Então, o i não vai entrar em nenhum desses casos. É sempre do conjunto dos números reais, tá? Então, ali você tem a função afim e uma representação gráfica dela, que é uma retinha. Ali você tem uma função quadrática, onde o seu a tem que ser diferente de zero, porque se o seu a for zero, ela vai ser uma função afim, ela não vai ser uma função quadrática. Aí você tem a função exponencial, que é quando você tem uma potência, o seu a precisa ser maior que zero e diferente de 1, sempre, sempre, sempre é minha condição de existência. A função logarítmica, você tem a base do seu logaritmo, que é esse azinho bem pequenininho, também tem que ser maior que zero e diferente de 1, porque senão você não vai ter uma função logarítmica, você vai ter uma função constante, que seria também uma função afim. E por último, que a gente viu hoje, as funções trigonométricas, que é de seno, cosseno e tangente. Então, ali eu fiz 3 desenhos. O vermelho, a função vermelhinha, começa lá em cima, é a função do cosseno, a verde é a do seno e a azulzinha é a função da tangente. Então, agora, só para relembrar rapidinho, quando vocês olham para esses 5 desenhos, então vamos tentar fazer por eliminação. Vocês conseguem identificar qual dessas daí é a função afim, por exemplo? É a reta lissora. Isso, então essa daqui é minha função afim. Então você vai por eliminação. Vocês conseguem identificar a função de segundo grau? É a Da laranjinha aqui. curvinha. Isso. Mas curvinha, todas as outras têm. Vai, vocês acham que é a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta? A primeira. A primeira. É a primeira, tá? Então essa aqui tem uma parábola. Então lembra que isso daqui, ó, é uma parábola, tá bom? Agora, entre essas duas, eu sei que entre elas, uma e a outra, o que que elas são? Ficou muito confuso? Vai, vamos perguntar dessa de baixo. Essa de baixo eu acho que vocês vão saber. Essa última aqui, ó, ela é que função? A trigonométrica. Isso, essa é a trigonométrica. Então, essas duas aqui, o que me sobra é uma que é a logarítmica e a outra que é a exponencial. Então, geralmente as pessoas têm dúvida em qual que é a logarítmica e qual que é a exponencial. E essa dúvida, ela é muito pertinente. Por quê? Porque uma exponencial também pode ser representada por uma logarítmica e vice-versa. Então, por isso que sempre gera essa dúvida, tá? Eu consigo fazer uma exponencial virar uma logarítmica e o contrário também, porque elas são simétricas, tá? Então, por isso que sempre gera dúvida. Mas aqui a gente vai pensar que a gente está falando das funções mais simples possíveis. Então, uma delas é f de x igual a elevado a x, e a outra é f de x é igual a log de x na base a. Então, elas são as mais simples possíveis. E aí fica mais fácil determinar qual que é exponencial e qual que é logarítmica. Dessas duas, vocês conseguem falar para mim se a de cima é exponencial ou a logarítmica? Eu acho que a de cima é exponencial. É. Eu também. Perfeito. Então, ó, de cima é exponencial. Uma maneira que eu, professora Thais, fiz para guardar isso, eu sou meia tonta, hein? Então, esse é meu jeito tonto de guardar. Eu guardei que a exponencial, a palavra exponencial tem x, então ela não pode cruzar com o eixo x. Porque ela já tem o x no nome, então ela não vai ter no gráfico. Então, esse foi um jeito que eu guardei. Então, eu sei que quando ela cruza no eixo x, ela não é exponencial. Entenderam? Sim.
tá? Mas aí lanço o desafio também para se alguém conseguir gravar de outro jeito e me falar, tá bom? E essa última que sobrou, então, é minha função logarítmica. Isso se eu considerar elas das maneiras mais simples possíveis, tá bom? É só um esboço. Agora, dessas daqui, quando a gente olha para a estrutura delas, eu também tenho que conseguir falar quais são trigonométrica, exponencial, logarítmica, afim ou quadrática, somente olhando para a estrutura. Essa primeiro, no item de letra A. Vocês sabem falar para mim que tipo de função ela é? A exponencial, né? Isso, porque eu tenho expoentes que vêm de potência. Então, expoente é o x aqui, tá? A segunda, qual que é? A de segundo grau. É Isso, quadrática. quadrático ou de segundo grau. Os dois tá certo, hein? As duas respostas estão certas. A terceira, A função afim. isso, ou de primeiro grau. Porque aqui se eu não tenho potência nenhuma, é porque está elevado a 1. Então, é uma função afim. É do item de letra D. A trigonométrica. Sempre vai ser trigonométrica quando você tiver as palavras seno, cosseno ou tangente. Sem, SN, COS, cos, ou TG, que é de tangente. Tem essas três palavras, ela é uma trigonométrica. Não tem, ela não vai ser, tá bom? E a última, que também é fácil identificar. A logaritma. Isso, ela sempre vai ter essa palavra log. Se não tiver log, não é logarítmica. Então, para identificar as funções, é um pouco mais simples quando a gente tem a estrutura delas. E aí a gente vem, então, primeiro para a função afim. Então, aí eu tenho algumas representações de função afim, e aí o que a gente estudou quando a gente falou a respeito de panorama de função? Na função afim, a gente estudou quando ela é crescente e quando que ela é decrescente. Então, dessas três, qual que é a única decrescente? De que cor? A verdinha? Isso, a verde é decrescente. Por quê? Porque conforme você aumenta os valores de x, os valores de y diminuem. Ela é decrescente. Azul e vermelha são crescentes. Então, quando eu olho para azul e para vermelha, o que eu percebo? Que o ângulo de inclinação delas é idêntico. E quem que determina o ângulo de inclinação? Esse número 2. Então, 2x e 2x, o ângulo de inclinação é o mesmo. Só que o B, no caso, que é esse daqui, é 6 e nesse é 3. Então, a gente já estudou lá em geometria analítica plana, no começo do ano, que esse 2 é meu coeficiente angular e esse 3 é meu coeficiente linear, que é onde a reta intersecta o eixo y. Então, significa o quê? Eles têm a mesma inclinação, elas são paralelas, têm a mesma inclinação, só que cada uma corta o eixo y num número diferente. Então, essa corta no 6 e essa corta no 3. Tudo bem, gente? Sim, Sora. Beleza. E aí, quando eu ponho, ó, menos 4x mais 3. Então, esse menos aqui já determina que a minha função é decrescente. Então, a função afim, sempre que o A, que é esse número que está na frente do x, for positivo, é crescente. É negativo, é decrescente, tá? E ela corta o eixo y aqui, intersecta, né? O eixo y também no número 3. Do mesmo jeito que essa. Só que ela tem outro grau de inclinação, tá? Então, aqui, por isso eu tenho essa estrutura diferente entre a vermelha e a verde. Alguma dúvida, gente? Não, senhora. Na atividade que eu fiz com vocês, vocês tiveram que conseguir determinar pontos num plano, aí vocês, de uma reta de um gráfico de uma função afim, que é uma reta. Vocês tinham que conseguir preencher uma tabela, vocês tinham que olhar e imaginar onde estavam os pontos. Então, eu fiz um outro tipo de análise. Agora eu estou fazendo uma análise a respeito só da visualização dessas funções, tá? Na função quadrática, eu te pergunto, qual que é a única dessas daí que eu tenho concavidade voltada para baixo? A verdinha. A verde. Então, a função quadrática, ela nunca é crescente ou decrescente. Ela tem concavidade para baixo ou concavidade para cima. Então, as duas primeiras concavidade voltada para cima, a última concavidade voltada para baixo. Quem determina se a sua concavidade é voltada para cima ou para baixo é o valor do A. E quem que é o A? Quem está multiplicando por x ao quadrado. Então, aqui o meu A vale 1, porque eu tenho 1x ao quadrado. Então, aqui ele vale 1, aqui ele vale 1 e aqui ele vale menos 1.
Então, esse menos 1 indica para mim que a concavidade é voltada para baixo. Certo? O gráfico de uma função de segundo grau, além do A, eu tenho B e C. O que esse B e C indicam para mim? O B vai falar para mim se a minha parábola intercepta o eixo Y no ramo crescente ou decrescente. Se for positiva, é no ramo crescente, se for negativa, é no ramo decrescente. E o C vai indicar para mim aonde a parábola intercepta o eixo Y. Então, essa daqui, essa parábola em vermelha, ela intercepta o eixo Y no número 2. Essa também é no 2, e essa última, como o C é 0, intercepta o eixo Y no 0. Outra coisa que a gente viu das funções de segundo grau é a respeito das raízes. Quem indica para mim quantas raízes uma função de segundo grau tem é o cálculo do delta. Se o delta for maior que 0, ou seja, um número positivo, significa que eu vou ter duas raízes, ou seja, dois lugares onde a reta intercepta a parábola no eixo X. E aí eu pergunto para vocês, ó, vermelho, azul e verde. Em qual dessas cores vocês acham que eu tenho duas raízes, ou seja, dois valores onde a parábola intersecta com o eixo X? No azul. Isso, no azul. Então, eu consigo determinar que esse gráfico que eu tenho aqui representado em azul, o meu delta, quando eu fiz as contas, deu um número maior que 0. Agora, esse daqui, a gente fala que ele está flutuando. Quando ele está flutuando, significa o quê? Que ele não intercepta o eixo X em lugar nenhum. Isso indica para mim que o delta foi maior que 0, menor que 0 ou igual a 0? O que vocês acham? Menor que 0. Isso. Maior que 0 não pode, porque maior que 0 ele tinha que interceptar em 2 pontos. Então, nesse caso aqui, o delta é menor que 0. Então, quando foi feita a conta, aqui para tentar achar delta, deu menor que 0. E aí, separou a conta, tá bom? Então, a gente faz isso, a gente fala que ele flutua, tá? E esse último aqui, ele intercepta o eixo X em um único ponto. Quando acontece isso, significa que o delta é o quê? 0. Isso, o delta deu exatamente 0. Então, quando o delta dá 0, eu só tenho uma raiz. Quando o delta é maior que 0, eu tenho duas raízes distintas, ou seja, dois números diferentes. E quando o delta é menor que 0, significa que eu não tenho raiz nenhuma, tá? Então, quando a gente olha para uma função de segundo grau, você tem que olhar para o coeficiente A, B e C, e você também tem que pensar essa questão das raízes, tá bom? Alguma dúvida? Não, Sora. A função exponencial, então eu tenho representações de funções exponenciais. O que a gente vai observar? A gente observa esse valor aqui, que é a minha base da minha potência. Então, aqui é 5 e aqui é 1/5. Então, se eu perguntar para vocês, qual dessas três é decrescente? A verdinha. Isso, a verde é decrescente. Então, ela sempre vai ser decrescente quando o meu A for um número entre 0 e 1. Ou seja, é uma fração, ou é uma fração que representa um número decimal, onde a unidade é igual a 0, tá? Então, sempre que o meu A for 0, qualquer coisa, significa que a minha função é decrescente. E quando o meu A for maior que 1, significa que minha função é crescente, que é o caso da azul e da vermelha, onde o A meu é igual a 5, tá? E esse mais 2 aqui, esse número que eu coloquei acrescentado aqui no expoente, fez o meu gráfico transladar, então ele se movimenta sempre no eixo X, tá? Então ele fez eu transladar o meu gráfico, quantas unidades? Quando eu comparo desse azul para esse vermelho, ó, pega esse ponto aqui, ó, onde o y é 1. O y igual a 1 é aqui. Então, ó, nesse, o x vale 0, quando o y é igual a 1. E quando o y aqui é igual a 1, o x vale menos 2.
Então, de 0 para menos 2, quantas unidades você transladou seu gráfico? 2, senhora. 2 unidades. Para frente ou para trás? Para trás. Para trás. Então, o que significa? Quando esse 2 é positivo, eu vou transladar para trás. E se o 2 fosse negativo, eu transladava para frente. Tá? Então, é isso que interfere no gráfico da função exponencial. Se você tivesse um número aqui multiplicando, por exemplo, 3 vezes x mais 2, o que ele interferir? Ele ia mudar a curvatura sua. Tá? Então, ele ia ficar... ele ia fazer a sua curvatura, essa curvinha que a gente tem aqui embaixo, ela ficar mais acentuada ou menos acentuada. Então, quando você tem um número multiplicando ali na frente do x, o que ele faz é isso, faz a sua curva ficar mais ou menos acentuada. Mas isso é uma análise muito difícil de fazer a olho nu. É mais fácil fazer quando a gente tem um número somando ou subtraindo, que você translada o seu gráfico. Tudo bem, gente? Tudo bem, Sora. Então, vamos para o próximo. Função logarítmica. E aí, qual dessas três vocês acham que é decrescente? A verdinha. Isso, a verde também. Então, a verde é decrescente. E é por quê? Porque a base do meu logaritmo, que é esse número pequenininho aqui, é um número entre 0 e 1. Tá? Então, sempre que for um número entre 0 e 1, eu sei que ela é decrescente. E sempre que for um número maior do que 1, ela vai ser crescente, que é o caso da vermelha e da azul, onde a base do meu logaritmo é 7 e 7 também. Então, aí, o que a gente tem de diferente entre a vermelha e a azul? Então, vamos pegar um ponto aqui nela. Vamos pegar esse ponto, deixa eu pensar. Vamos pegar 0 para y, então, ó. 0 para y vai ser 1 para x. E aqui, 0 para y vai ser menos 2 para x. Beleza. E aí, quantas unidades vocês transladaram? De 1 para menos 2. Uma unidade? Pensa que você está numa reta numérica, você está pisando no número 1. E aí eu peço para você se deslocar até o número menos 2. Quantos passos você vai dar? Ó, você está aqui. Um passo. Não, eu peço para você ir até o menos 2. Ó, que 2 bonito. Do menos 1, primeiro você vai para onde quando você anda para trás? Pro 0. Entendi agora. Depois você vai dar mais um passo. Você anda para quem? Menos 1. E depois? Menos 2. Quantos passos você deu, Jennifer? 3. Isso, 3 passos. Então, esse número 3 que vocês estão vendo aqui, ó. Esse 3, ele vai fazer o quê? O seu gráfico da sua função logarítmica transladar, só que agora ele vai transladar no eixo X, tá? Então, ele vai fazer o meu gráfico se movimentar no eixo X, para frente e para trás. E aí, quanto que ele vai se movimentar? Se o número for positivo, ele vai para trás. E se o número for negativo, adivinha para onde ele vai? Para frente, né? Para frente, isso. Esse daí é invertido, tá? Então, se é positivo, vai para trás, se é negativo, vai para frente. E se eu tivesse um número aqui multiplicando, sei lá, 1, 2 aqui, ó. Ele faz a mesma coisa da exponencial. Ele faz a sua curvatura ficar mais ou menos acentuada. Então, a análise que a gente está fazendo agora não não é com base nesse número multiplicando o x, é com base num número somando ou subtraindo. Porque a olho nu fica mais fácil analisar, tá bom? Ok. Beleza. E a última que a gente fez, então, foi a trigonométrica. Então, aqui eu tenho um exemplo. Essa função em verde é a função seno de x. Ela tem um período aqui, ó, de 2π, bonitinho. E essa outra função em vermelho, ela já tem um período diferente. Então, ó, aí a gente faz toda aquela análise. O que esse 2 aqui fez? Esse 2 fez eu transladar o meu gráfico 2 unidades para cima quando eu olho para o eixo y. Esse 1/3, o que fez?
Esse 1/3 fez com que a minha amplitude fosse igual a 1/3. Então, significa que se eu pegar o valor máximo aqui e o valor mínimo, ele vai ser o dobro de 1/3, ele vai ser 2/3, tá? O que esse 3 aqui fez? Ele interferiu no meu período. Ele fez com que dentro do período de 2π eu conseguisse desenhar 3 gráficos iguais, idênticos. E o que esse 5 aqui fez? Ele pegou o meu gráfico e transladou 5 unidades para frente no meu eixo X. Tá? Então, vocês têm que conseguir olhar para cada um desses parâmetros, para cada um desses números e conseguir fazer essa análise, que foi a aula que a gente teve hoje. Tá bom? Certo. E aí, para encerrar, se vocês pesquisarem na internet, vocês têm mapas mentais e conceituais falando de cada função. Então, eu coloquei um exemplo da função de primeiro grau, a de segundo, a exponencial, a trigonométrica e a função, faltou a logarítmica, né? Faltou a logarítmica. Mas tem na internet também, tá? Então, eu coloquei alguns exemplos de mapas, mas é só para vocês verem que dá para resumir tudo isso que a gente está falando. Ah, logarítmica, tá aí, ó. Dá para resumir tudo isso que a gente está falando, tá? Deixa eu descartar, parar a apresentação e voltar para vocês. Voltei. Então, isso daí foi um resumão que eu passei para vocês de todas as funções que a gente trabalhou, das 5 funções, tá bom? Então, agora, na terceira série do ensino médio, se espera que os alunos consigam fazer análises. E análise é isso que a gente estava fazendo agora. Construir, vocês já sabem, tá? Então, espera que vocês consigam fazer análises, tá bom? Tá bom, senhora. Muito obrigada por essa revisão. Imagina. E muito obrigada pela aula inteira. Imagina.